Bom. Preparado? Vamos começar a fazer questões de David Hume. David Hume, filósofo moderno, empirista. É extenso, né? São 8 aulas de David Hume sobre teoria do conhecimento no canal. Te recomendo assistir às aulas e não somente fazer os exercícios. Isso vai te trazer muito esclarecimento e resolver aí as dúvidas que você tem. Então vai lá na aula de David Hume, parte 1, e pega o material. Ele está em PDF, ele é enorme, é uma síntese daquilo que você precisa saber. E vai aí na descrição e pegue a lista de exercícios que nós vamos fazer agora. Bem, vamos lá. Vamos projetar então essa lista de exercícios aqui e a gente vai fazendo os contrapontos que são necessários. Então tá aí David Hume, filósofo moderno, teoria do conhecimento, 1711, 1776. Começamos com a questão 1, Universidade Federal de Uberlândia. Leio, e à medida que eu for lendo e resolvendo, eu vou comentando cada um desses itens. Veja lá. Então, caiu no vestibular aí da primeira fase da UFA, Universidade Federal de Uberlândia, a seguinte questão. Hume escreveu: quando pensamos numa montanha de ouro, apenas unimos duas ideias compatíveis, ouro e montanha, que outrora conhecêramos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, pois o sentimento que temos de nós mesmos nos permite conceber a virtude, e podemos uni-la à figura e forma de um cavalo, que é um animal bem conhecido. Tá aí o nome da obra. É importante que durante a resolução das questões você veja a origem dessa obra. Tá aqui, ó, David Hume, Investigação acerca do entendimento humano. Sempre que você cita um autor, você coloca o último nome, tá? Então, se você for citar algum autor, você começa sempre pelo último nome. Então tá aí, David Hume, Investigações acerca do entendimento humano. Em filosofia a gente tem a questão da tradução. Então pode ser que você encontre essa mesma obra com um outro nome, com pequenas diferenças. Então tá lá. David Hume está dizendo para você que você pode imaginar uma montanha de ouro. Então tá aqui, ó, ouro e montanha, maravilha. E você pode pensar a figura de um cavalo virtuoso, cavalo e virtude. Você já viu pessoalmente uma montanha de ouro? Não. Mas você consegue pensar em uma montanha de ouro? Sim. Você sabe o que é cavalo? Sabe. Você sabe o que é virtude? Sabe. Você já viu um cavalo virtuoso? Não. Mas você consegue pensar na ideia de cavalo com virtudes? Sim. Por que isso acontece? Vamos lá. Aqui na parte teórica tem uma coisinha chamada aparelho representacional de Hume. Está aqui. Ele é composto de impressões, ideias, memória e imaginação. A memória tem a única função de armazenar ideias vividas. Se a função dela é armazenar, a memória ela é passiva. A imaginação tem a capacidade de criar, então são ideias criadas, então ela é ativa. Toda e qualquer ideia em David Hume, isso é regra, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Então as impressões originam as ideias. Essas ideias são vividas ou criadas. Se forem vividas, estão na memória, se forem criadas, estão na imaginação. Você já viu uma montanha de ouro? Não. Você já viu um cavalo virtuoso? Não. Mas você já viu montanha, ouro, cavalo e virtude. Então, quando você tem a ideia de uma montanha de ouro e a ideia de um cavalo virtuoso, essa ideia é uma ideia criada. Então, foi produzido pela imaginação. O David Hume está querendo te dizer nessa questão que a sua mente é capaz de criar. Então, leio novamente. Hume escreveu: quando pensamos numa montanha de ouro, apenas unimos duas ideias compatíveis, ouro e montanha, que outrora conhecêramos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, pois o sentimento que temos de nós mesmos nos permite conceber a virtude,
e podemos unir a figura e forma de um cavalo, que é um animal bem conhecido. Isso é uma afirmação. Observando os exemplos empregados pelo filósofo escocês, David Hume, apesar de ser considerado, lembra, um empirista inglês, ele é um filósofo escocês, Grã-Bretanha. Tá lá, a Escócia está junto à Grã-Bretanha. Então tá lá, vamos analisar cada um desses itens. Todas as ideias utilizadas pela razão originam-se diretamente do pensamento puro. Parou. Olha aqui, ó, diretamente do pensamento puro. Então vou colocar em vermelho. Para David Hume, qual que é a máxima em David Hume? Vou te mostrar. Para David Hume, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, e você vai escutar eu dizendo isso para você a todo momento. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Tá aqui. Toda e qualquer ideia presente na mente humana é uma cópia das impressões. Se toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, podemos afirmar seguramente que não existem ideias inatas em David Hume. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, não existem ideias inatas. Voltamos. Tá lá. Todas as ideias utilizadas pela razão originam-se diretamente do pensamento puro. Opa, em David Hume não existem ideias inatas. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. O que significa dizer que as ideias não se originam de um pensamento puro, mas se originam, então, portanto, das sensações, das impressões, das percepções que os seres humanos possuem. E aí ele continua: sem nenhuma relação com as sensações, todas as ideias têm relações diretas ou indiretas com as sensações. Por que direta ou indireta? Bem, porque se você for pegar lá no aparelho representacional, você tem a direta, que são as ideias vividas, e você tem as indiretas, que são as ideias criadas, que são imagens, que são ideias secundárias em relação às ideias vividas. Então esse primeiro item aqui, parceiro, ele é falso. Se o item 1 é falso, porque ele diz assim: a cenário alternativo que contém as assertivas verdadeiras. Eu gosto dessas questões. A gente já pode dizer que o item B não é. E a gente pode dizer também que o item C não é. Já sabemos que o item 3 é verdadeiro, mas vá lá, a gente precisa saber por que é verdadeiro. Então vamos ler o item 2. A vinculação de uma coisa, o ouro, com outra, a montanha, não depende da vontade de querer associá-las? Não depende? Você está dizendo para mim que você está andando por aí e você já viu uma montanha de ouro? Não, então a ideia de montanha de ouro depende da vontade de associá-las. Depende da sua capacidade criativa, depende da sua imaginação. Então nós já sabemos aqui que o item 2 ele é falso. Se o item 2 é falso, a gente já sabe a resposta, porque a gente já eliminou, mas vai lá, né? Vamos continuar. Tudo aquilo que está no pensamento deriva das impressões, deriva das sensações internas, externas, internas. O cavalo e a virtude do exemplo acima. Correto? Verdadeiro. Isso aqui está perfeito. Por que isso? Porque existem dois tipos de impressões, dois tipos de sensação, as externas e as internas. As impressões externas é tudo que deriva dos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. E as impressões internas são os nossos sentimentos. A exemplo do amor, da preguiça, do medo. Então esse item aqui ele é verdadeiro. Tudo aquilo que está no pensamento deriva das sensações externas, sentidos, internas, sentimentos. O cavalo, que é uma sensação externa, e a virtude, que é uma impressão interna. Então o item 2 ele é verdadeiro. Vou colocar de uma cor aqui bem bacana, verde. Sigamos. Item 4. Toda a composição das coisas conhecidas em separado depende do espírito e da vontade que as emprega. Então vamos lá. Em David Hume existe ideias. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Vou até voltar aqui. Se essas ideias derivam das impressões, essas ideias são vividas e estão registradas na memória. Se essas ideias foram criadas pela imaginação. Então a memória é passiva e a imaginação é ativa.
Tanto as ideias vividas quanto as ideias criadas podem ser classificadas, parceiro, aqui, ó, em simples e complexa. Simples e complexa. Complexa também pode ser chamado de composta. O que é simples em David Hume? Que fique claro, o que é simples em David Hume? É 1. O que é complexo? É mais de 1. Mais de 1 é a mesma coisa que 2 ou mais. Então, uma ideia vivida pode ser simples ou pode ser complexa. Uma ideia criada pode ser simples, pode ser complexa. Se for simples, é 1. Se for complexo, é mais de 1. 2, 3, 4. Eu vou unir essas ideias. Ouro é uma ideia. Montanha é uma ideia. Montanha de ouro já não é mais uma ideia simples. Já é uma ideia complexa ou composta. Por que ela é composta? Porque ela pode ser decomposta em coisas simples. Ouro e montanha. Então eu volto lá agora. Toda a composição das coisas compostas são coisas complexas. Conhecidas em separado, ou seja, eu separo. Depende do espírito e da vontade que as empregam. Verdadeiro. Porque se eu vejo um arco-íris e eu vejo várias cores, a separação para dizer, olha, isso é amarelo, olha, isso é laranja, depende então, portanto, do espírito. Depende da vontade de quem as emprega. Detalhe. Na literatura inglesa, espírito é o que nós chamamos de mente humana. Então, mente humana, o espírito humano, é a razão humana. Portanto, o item 3 e 4 é verdadeiro. Nós ficamos com a letra D, de docinho. Qual docinho é o mais gostoso do universo? O quindim. O quindim certamente é o docinho mais gostoso do universo. Aquele docinho amarelinho com coco, que delícia. Então tá aí, ficamos com a letra D. Dúvidas? Pergunta aí que eu te respondo. Tá vendo quanta teoria tem uma questão? É muita coisa, né? Vamos para a questão 2. Ah, meu Deus, tamanho do texto aí. Tá. Questão 2, UFO, Universidade Federal de Uberlândia, de acordo com David Hume. Vamos ver o que o David Hume fala. Embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade ilimitada, verificamos através de um exame mais minucioso que esse pensamento está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos e que todo o poder criador da mente humana, do espírito, não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, de aumentar ou diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. David Hume, investigação acerca do entendimento humano. Ué, mas parece que é a mesma obra da questão anterior. Aqui, investigações acerca do entendimento humano. É a mesma obra. O que o autor está querendo dizer nesse texto? Vamos à compreensão dele passo a passo. Bem, em David Hume, tudo que existe na mente humana, as ideias, estão limitadas às impressões. Então, tudo que existe aqui na mente humana, na razão humana, no espírito humano, depende das minhas impressões. Se as minhas ideias dependem das minhas impressões, eu estou criando uma relação de dependência, significa dizer que o que existe em mim é uma coisa limitada. Então, eu leio novamente, limitado à minha experiência. Ele diz, embora nosso pensamento pareça possuir esta liberdade ilimitada, ele só parece, ele não tem. Verificamos através de um exame mais cuidadoso, minucioso, que ele está realmente confinado dentro de limites muito reduzidos. E que todo o poder criador do espírito humano, já estou falando então, portanto, da imaginação, não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, de aumentar ou diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Então, segundo David Hume, a mente humana ela está limitada às nossas experiências. Tudo o que nela existe depende, então, portanto, da minha experiência. Essa minha experiência são ideias vividas. E essas ideias vividas, elas servem como material à imaginação, à produção de ideias. Então, o que a sua imaginação faz? Ele diz aqui, ó. A sua imaginação é a faculdade de combinar, de transpor, de aumentar ou diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. David Hume está se referindo, então, portanto, às nossas impressões. Com base na citação acima, é correto afirmar. Item 1.
Leio. As ideias inatas funcionam como fonte de todos os conhecimentos e são também o princípio regulador dos conhecimentos humanos, pois nada pode ser concebido sem a vitalidade dessas ideias, que são anteriores a toda experiência. Parou. Em David Hume, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Isso é regra em David Hume. Então tá lá. Toda ideia é uma cópia das impressões. Maravilha. Se toda ideia é uma cópia das impressões, significa dizer que não existem ideias inatas em David Hume. Então a gente já sabe que esse item aqui é falso. Só que eu preciso chamar a sua atenção aqui para o seguinte ponto. Inato, puro e a priori são palavras usadas geralmente como sinônimos nos livros, sobretudo nos livros didáticos. É uma questão de tradução. Mas essas palavras possuem sentidos distintos. Inato é aquilo que nasce com você. Puro é o que não depende da experiência. E a priori é o que é anterior à experiência. Em David Hume, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, parceiro. Então não existe ideias inatas. Então já está aqui. As ideias inatas funcionam como fonte de todos os conhecimentos. Não, são as impressões. E são também o princípio regulador dos conhecimentos humanos. Não são, tá? São as impressões que regulam o conhecimento, a mente humana. Pois nada pode ser concebido sem a vitalidade dessas ideias, que são anteriores a toda experiência. Não existem ideias inatas em David Hume. Isso aqui está errado, está equivocado. Fechou? Item 2. O pensamento constrói uma realidade independente da percepção sensível, independente das impressões. Constrói? Não. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Continuo. Pois os sentidos contaminam a inteligência humana com o erro. Parece-me Descartes, parece-me Platão. E o item continua. Para operar com retidão, portanto, o pensamento deve compor no seu interior as ideias adventícias. Ele deve compor ideias adventícias? Como assim? As ideias puras, as ideias inatas devem compor... Ideias adventícias não são ideias que derivam da experiência? São. Então, qual que é o sentido disso? Existe uma incoerência no próprio texto. No seu interior, as ideias adventícias com as quais, em seguida, manifestar-se-á sobre a veracidade ou falsidade das coisas. Galera, isso aqui não faz nenhum sentido. Nenhum. Então, o pensamento não constrói uma realidade dependente da percepção sensível. Os sentidos, as impressões, as percepções são a fonte do conhecimento humano. E esse conhecimento humano, que deriva das impressões, dá-se o nome de ideias adventícias, que são as ideias vividas, presentes dentro, portanto, da mente humana. Fechou? Aquela velha história. Já sabemos que o item 1 é falso. Então a gente cota que o item 1. No item 1. Beleza. Já poderíamos ter feito isso. Agora a gente já sabe que o item 2 também é falso. Já sabemos que o item 3 e 4 são verdadeiros. Então vamos compreender eles. Item 3. A base de todo o conhecimento humano é a experiência. Sim. Pois é ela que permite a formação das impressões. Sim. Que estando ligada às coisas. As coisas permite que a inteligência humana tenha acesso aos objetos do conhecimento. Esse item é verdadeiro, eu vou te explicar ele ponto a ponto. A base de todo conhecimento é a experiência. Então, se não existem ideias inatas, e toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, eu preciso de experiências para imprimir a ideia do objeto na minha mente. Então, esse aqui é o mouse. Então, a minha experiência com o mouse me permite imprimir, por meio dos meus sentidos, a ideia de mouse na mente humana. Então, a inteligência humana, ela passa a ter acesso a esse objeto. Na hora que eu falo mouse, eu sei o que é mouse, porque eu acesso esse objeto por meio da minha inteligência, graças à experiência que eu tive com ele. Mas eu não acesso o objeto em si, eu acesso o objeto para si. O que significa dizer que eu não conheço o objeto nele. Eu conheço do objeto a representação que ele tem para mim. Então, esse item aqui, ele é verdadeiro. Se esse item é verdadeiro... Opa, verde. Tá lá. Então a gente tá certo. Pelo jeito vai ser a letra A mesmo.
Item 4. O conhecimento humano é formado pelas impressões. Claro, que são percepções muito vivas e que se diferenciam das 10 que são percepções menos vivas. Que estranho isso. Tá bom. Disso se conclui, segundo Hume, que o pensamento por si só é inferior à sensação. Quanto conceito tem aqui? Ele está querendo dizer para você o seguinte. Nós temos as impressões e as ideias. Tem aquilo que a gente sente, tem aquilo que a gente pensa. O que é mais intenso? O que é mais forte? Sentir ou pensar? Sentir. Comer uma pizza, quando você está com fome, é muito mais intenso do que você pensar em estar comendo uma pizza. Então, o sentir ele é mais intenso do que o pensar. É isso que ele disse aqui para você. O conhecimento humano é formado pelas impressões, que são percepções muito vivas. Porque eu estou sentindo, que se diferenciam das 10 que são percepções menos vivas. Então, eu tenho o mais e o menos. Disso se conclui, segundo Hume, que o pensamento, as ideias, são inferiores às sensações. Sim, no aspecto dessa intensidade. Perfeito. Esse item aqui, ele é verdadeiro. Ficou letra A. A de aroma. Aroma do quindim, meu camarada. Do quindim, aquele docinho delicioso. Então tá aí. Ficou letra A. Vamos para a questão 3. Exame Nacional do Ensino Médio. Agora as questões começam a ficar gigantes. Não tem como não ficar gigante. É próprio do Enem essas questões. Então a gente lê primeiro e depois a gente faz uma explicação geral e partimos para os itens. Leio. Pode-se admitir que a experiência passada dá somente uma informação direta e segura sobre determinados objetos em determinados períodos do tempo dos quais ela teve conhecimento. Essa primeira parte aqui está dizendo da questão da experiência, do seu cotidiano. Porque o presente, você vive. Em David Hume, você não pensa o presente. Você pensa o passado, se for memória. E pela imaginação, você tem uma ideia criada no passado ou no futuro. Não tem como pensar o presente segundo o David Hume. Porque quando você pensa em pensar o presente, ele já passou. Por exemplo, isso agora já passou. Isso agora já passou. Isso agora já passou. Então, é isso que ele está dizendo sobre a questão da experiência. Todavia, é esta a principal questão sobre a qual eu gostaria de insistir. Por que essa experiência tem de ser estendida a tempos futuros e a outros objetos que, pelo que sabemos unicamente, são similares em aparência? Ele está chamando a sua atenção pelo seguinte ponto. Não é porque a sua experiência diz que isso aconteceu agora que esse algo vai se repetir depois. A sua experiência de agora, ela te dá um conhecimento do agora. E é claro que essa experiência ela pode se repetir. Mas essa experiência não necessariamente vai ocorrer da mesma forma. Então ele continua. O pão que outrora comi alimentou-me. Isto é, um corpo dotado de tais qualidades sensíveis estava a este tempo dotado de tais poderes desconhecidos. Em outras palavras, eu comi esse pão e fiquei saciado. Mas segue-se daí que este outro pão deve também alimentar, como ocorreu na outra vez. Se eu comi um pão, estava com fome e a fome passou, eu sou levado a pensar que ao comer um outro pão com as mesmas qualidades, a minha fome também vai passar. E aí ele diz aqui, ó, mas, segue-se daí que este outro pão deve também alimentar-me, como ocorreu na outra vez. Pelo menos você supõe isso, com base na sua experiência passada. E que qualidades sensíveis semelhantes devem sempre ser acompanhadas de poderes ocultos semelhantes. Será que ao comer esse pão eu vou saciar a minha fome como ocorreu naquela vez? Não necessariamente. Às vezes a gente come mais de um pão. A consequência não parece de nenhum modo necessária. E aí, de novo, David Hume, Investigação acerca do entendimento humano. Tá aqui, ó. David Hume, Investigação acerca do entendimento humano. A obra que foi usada aqui na UFO é a mesma obra que está sendo usada aqui no Enem, não por acaso. Essa também é uma das principais obras do David Hume, mas a principal é o Tratado da Natureza Humana, que é uma obra mais extensa sobre a questão, sobre a mesma questão que está sendo aqui abordada. O que David Hume está afirmando nesse texto
é basicamente o seguinte: eu tenho experiências. E as minhas experiências trazem previsões. Mas não significa dizer que a experiência seguinte, semelhante à anterior, trará o mesmo resultado. Eu sou levado a acreditar que terá o mesmo resultado por uma questão subjetiva e não de natureza. Porque essa previsão não está na natureza, está em mim. O que leva, então, portanto, à subjetividade na construção do conhecimento humano em David Hume. E essa é uma das questões centrais da sua teoria. Essa dificuldade de elaborar uma teoria que seja válida. Como que eu vou elaborar uma teoria? Com base, então, nos sentidos que são as chamadas ciências empíricas, se a observação do fenômeno passa pelo sujeito que elabora essa teoria e ele tem a crença que isso vai se repetir a todo momento. O que David Hume está dizendo aqui é o seguinte: elaborar ciência com base nos sentidos, ciências empíricas, é uma grande dificuldade. Então vamos aos itens aqui presente. O problema descrito no texto tem como consequência A. Primeiro que agora você já sabe qual é o problema. O problema é elaborar teorias com base nas ciências empíricas. Não é porque uma coisa aconteceu que ela vai acontecer novamente. Ela pode acontecer, mas pode não acontecer. Então eu tenho uma margem aí de falha, de erro. Se eu tenho uma margem de falha ou de erro, a gente precisa compreender uma coisa muito importante em David Hume. Eu peguei aqui a aula de Introdução à Teoria do Conhecimento, que é a aula que antecede as teorias do David Hume, Descartes e Kant, para te mostrar algo importante sobre a questão do que trata da quantidade de uma proposição, se é universal, se é particular ou se é singular. Vou te mostrar aqui nesta aula, eu trabalho essas diferenças. Quando a gente trabalha a questão das proposições, nós podemos pensar essa proposição quanto à sua quantidade. Está aqui, ó. E essa quantidade, ela pode ser universal. Universal vale para todos. Ela pode ser particular, que vale para uma parte. E pode ser singular, que vale para um. O conhecimento derivado, então, portanto, da razão humana, que trabalha com ideias inatas, a exemplo de Descartes, é um conhecimento universal, ou seja, vale para todos. Em David Hume, as ciências empíricas produzem conhecimento particular, mas não é particular para a minoria e nem para um, é particular para a maioria. Tanto que está escrito aqui para vocês que é a posição dos empiristas. Volto lá na lista de exercícios para você entender as razões de eu ter explicado isso. Tá aí, ó. O problema descrito no texto tem como consequência a universalidade do conjunto das proporções de observação. Ei, não é possível universalizar um conhecimento derivado de uma base empírica. Então esse item ele é falso. Isso não é possível. Está explicado lá para você. Qualquer coisa, assiste às aulas de introdução à teoria do conhecimento. São 3 aulas lá. Lá eu estabeleço legal assim, as distinções entre inatismo, empirismo e criticismo. B. Item B. O problema descrito no texto tem como consequência, é sempre bom ler para dar um sentido, normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Qual teoria? Teoria pura ou empírica? Estamos falando de teoria empírica. A teoria empírica, ela não é da teoria para a prática, é da prática para a teoria. Então, normatividade das teorias científicas que se valem da experiência. Para aí. Significa dizer que a teoria precisa ser testada para ser comprovada. Beleza, mas isso não é empirismo, isso é racionalismo. Aqui é o contrário. As experiências dão subsídios à normatividade das teorias. Então esse item aqui está errado.
Fechou? Item C. Vamos de item C. Dificuldade de se fundamentar as leis científicas em bases empíricas. Sim, por quê? Porque as ciências empíricas, elas admitem uma margem de erro. E esse erro, ele compromete a teoria, visto que ele admite exceções. Então, existe naturalmente, nas ciências empíricas, uma dificuldade de se fundamentar leis. Exemplo, vacina. Ela vale para a maioria, mas existe ali uma margem de erro quanto à sua eficácia. Então já sabemos que a letra C de Quindim, aí você deve ter pensado assim, mas Quindim não é com C, eu sei, mas a gente precisa lembrar dele o tempo todo aqui. Então ficou letra C, mas vamos entender porque a D é incorreta, vamos entender porque a letra E é incorreta. O problema descrito no texto tem como consequência a inviabilidade de se considerar a experiência na construção da ciência. A gente considera a experiência na construção das ciências empíricas. A experiência é o fundamento das ciências empíricas. Então essa palavra inviabilidade aqui, ó, ela está equivocada. Esse item aqui, ó, ele vai ao encontro. Ele não se opõe ao item B, que parte da ideia de que primeiro você propõe uma teoria e depois você verifica na experiência. Pode ser, mas não é o caso das ciências empíricas, que se valem da observação para a construção dessas teorias. Item E. Por fim, item E. Correspondência entre afirmações singulares e afirmações universais. Lembra aqui, ó, universal todo, particular uma parte. Qual que é o contrário de plural? Singular é um. Ei, uma teoria universal é um bolo, é um todo. Teoria singular é um. Aí ele vira para você e diz aqui, ó, que o problema descrito no texto tem como consequência a correspondência, ou seja, duas coisas que estão de acordo entre uma afirmação singular e a afirmação universal. Isso é totalmente incompatível. As afirmações singulares não são científicas, são meras opiniões. As afirmações de caráter universal ou mais geral, válido para a maioria, estes sim são científicos. Universal, aí já das ciências ligadas à matemática, ligadas ao inatismo, e as mais gerais ligadas ao empirismo. Então esse item aqui ele é incorreto, ficou a letra muito bacana, C, né? Então a gente ficou de C de Quindim. Bom para você gravar. Esse aqui ainda não apareceu. Não, já apareceu. Vou te mostrar uma coisa curiosa aqui, ó. Aqui na UFO, ó, vai até a letra D. Questão 2 vai até a letra D. O Enem vai até a letra E. Item 4, Enem de novo. Primeiro a gente lê, depois a gente faz a questão. Leio. Vamos ler tudo? Adão, sim, Adão, personagem bíblico. Ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter concluído, da fluidez e transparência da água que ela sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumir. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que os produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. David Hume, Uma investigação sobre o entendimento humano. Uma investigação sobre o entendimento humano. E lá é o quê? Investigação acerca do entendimento humano. É a mesma obra. O que mudou aqui foi a tradução. Esse texto, ele tem muita informação. Muita. Vou em partes agora. Olha o que o Hume está dizendo. Ele vai pegar então o primeiro personagem, segundo as escrituras sagradas, Adão, e vai dizer o seguinte: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início. Ele está dizendo o seguinte: considerando que Adão tem a mesma percepção, a mesma estrutura mental que a nossa, já na sua origem, o Adão
ele não poderia perceber, concluir da fluidez e transparência da água que ela sufocaria. Ele está querendo dizer o seguinte: o Adão vê a água lá, ele vê a fluidez dessa água, que é uma coisa fluida, ele vê a transparência da água, ele sabe que se ele mergulhar ali, ele pode morrer afogado? Ele não sabe. Ele não sabe. A inteligência dele, sem a experiência, não dá a ele esse conhecimento. E aí ele fala um outro exemplo. Nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumir. Então ele está lá olhando o fogo, a luz que o fogo produz. Ele não sabe que aquilo queima se ele levar a mão. Então quer dizer que a qualidade das coisas não fornece algumas informações sobre elas. É isso que o David Hume está chamando a sua atenção. Texto muito bacana. Aí ele continua: nenhum objeto jamais revela-se pelas qualidades que aparecem aos sentidos. Qualidades que aparecem aos sentidos. Quais são essas qualidades que aparecem aos sentidos? Bem, no caso da água, é a fluidez e transparência. No caso do fogo, é a luminosidade e o calor. A fluidez e a transparência da água não nos ensina que se a gente entrar dentro dela, a gente pode morrer afogado. A luminosidade e o calor do fogo não nos ensina que a gente pode se queimar. Para entender que eu não respiro debaixo d'água, eu tenho que ter essa experiência. Para entender que o fogo queima, eu preciso ter experiência, porque nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair sem o auxílio da experiência. Quer dizer que não existem ideias inatas. A minha razão, a minha simples capacidade de pensar, ao olhar a água, ao olhar o fogo, ela não tem a capacidade de perceber, de deduzir que a água pode me sufocar e que o fogo pode me queimar. Não, ela não é capaz disso. Então, portanto, eu preciso da experiência. Qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas ou questões de fato. Então, essa afirmação aqui é que não existe ideias inatas. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem o auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Em outras palavras, não existem ideias inatas. Segundo David Hume, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Galera, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Essa é uma máxima em David Hume. Não existem ideias inatas. Então, a potência inata da mente? Não, porque esse trecho aqui diz que não existem ideias inatas. A revelação da inspiração divina? Opa, isso aqui é Santo Agostinho. Não se deixe enganar. Teoria da iluminação divina. O estudo das tradições filosóficas. Então eu vou conhecer a qualidade das coisas pelo estudo das tradições filosóficas. E o bacana é que ele colocou Adão. Então não existe essa coisa de estudos das tradições filosóficas. Há conhecimentos que somente a experiência pode me trazer. A vivência dos fenômenos do mundo. Aí sim, parceiro. A vivência dos fenômenos do mundo, com base na minha experiência, me permite adquirir conhecimento empírico. Então ficou letra D de docinho. Você já sabe qual docinho. E por fim, o desenvolvimento de um raciocínio abstrato. O raciocínio abstrato é o raciocínio que independe da experiência. Não é o que o texto está abordando. Então esse item aqui está incorreto. E a gente fecha a questão 4. E partimos então, portanto, para a próxima questão. Fundação Getúlio Vargas. Tá aí. Questãozinha da hora. Primeiro a gente lê o texto e aí depois a gente faz. Que aqui vai entrar uma parada meia puxada em David Hume. Há filósofos que imaginam estarmos em todos os momentos intimamente conscientes daquilo que denominamos nosso eu, ourself, que sentimos sua existência e a continuidade de sua existência, e que estamos certos de sua perfeita identidade e simplicidade, como uma evidência que ultrapassa de uma demonstração. David Hume, Tratado da Natureza Humana. Esse texto aqui ele aborda a questão do eu em David Hume.
Então pensa assim, ó, toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Se toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões, não existem ideias inatas. Se não existem ideias inatas, como que eu tenho uma experiência com o eu? Eu não tenho uma experiência com o meu eu. Então, eu em David Hume não é uma coisa que existe no mundo exterior, é uma criação da mente humana. Eu em David Hume é uma ideia criada pela imaginação, é um ser fictício. Ele não existe na realidade, ele não existe na experiência. Então, quando ele diz assim, há filósofos que imaginam estarmos em todos os momentos intimamente conscientes daquilo que denominamos nosso eu. Ele está se referindo aos inatistas, que sentimos sua existência, sendo que ele não existe, ele é uma ficção, é a continuidade de sua existência. Ele não existe, ele é uma ficção, segundo David Hume. E que estamos certos de sua perfeita identidade e simplicidade. Nós estamos certos, nós não sabemos o que é o eu, como evidência que ultrapassa a de uma demonstração. Então, assinale a opção que identifica corretamente a posição de Hume quanto à existência do eu. Bem, eu quero que você se lembre, na parte teórica, que o eu, em David Hume, ele é uma ideia que não existe. Então, lá no final, nós temos as chamadas ideias problemáticas em David Hume. E essas são as ideias problemáticas. Eu, vou aumentar aqui, eu, alma, existência, substância ou essência, princípio de causalidade, Deus e objeto do conhecimento. Esse eu é uma ideia fictícia. Se ele é uma ideia fictícia, ele foi produzido pela imaginação. Se ele foi produzido pela imaginação, significa dizer que é uma ideia que não existe. Que fique claro. Assinale a opção que identifica corretamente a posição de Hume quanto à existência do eu. Não é o que ele falou dos outros filósofos, é o que o David Hume entende como eu. E aí ele vai dizer o seguinte assim, ó. O eu não se apresenta como tal na experiência, não mesmo. Ele não se apresenta na experiência. Porque é por ela, ou seja, é pela experiência, porque é por ela pressuposto como condição de possibilidade. A experiência, ela não abre nenhuma condição de possibilidade de conhecer o eu, porque o eu é uma ideia fictícia. E a experiência não me dá a possibilidade de conhecê-lo. Então esse item está errado. Item B. O eu não pode ser considerado como existente. Ele não pode ser considerado como existente, porque dele só temos o testemunho dos sentidos. Nós não temos o testemunho da experiência, dos sentidos do eu. O eu, ele é ficção. A gente não testemunha, a gente não entra em contato com o eu como a gente entra em contato com essa cor aqui, ó, amarelo, que é a cor do quindim. Então esse item aqui também está falso. Item C. O eu não comparece em sua simplicidade de maneira contínua. Ele não comparece em sua simplicidade nem de uma outra forma. Ele não comparece de forma alguma. Eu não consigo ter experiência com ele, mas apenas em condição específica. Em condição alguma eu tenho experiência com o meu eu. Os itens aqui estão falando tudo da mesma coisa, que eu posso ter experiência com o meu eu. Não posso, porque o eu não existe. Ele é uma criação da minha imaginação. Item D. O eu não se mostra como dado imediato do espírito, nem como da mente humana, no espírito mente humana. O eu não se mostra como dado imediato do espírito, nem como dado imediato, nem como dado mediado pela experiência. Ele não se mostra de nenhuma forma à mente humana. E ainda diz lá, ó, comparecendo apenas mediante a experiência, eu não consigo experimentar o meu próprio eu. Então só ficou a letra E. Ficou esse. Não tem outro item. A gente foi fazendo. Chegamos à letra E. Espero que seja ela. O eu não é experimentável, porque a experiência apresenta variação contínua, sem substrato fixo. Então a primeira parte está tranquila, né? O eu não é experimentável, não tem uma experiência como o meu eu, porque a experiência apresenta variação contínua, no seguinte sentido: cada experiência que eu tenho é uma experiência específica, mesmo que seja com o mesmo objeto. Então às vezes eu experimento uma pizza de um sabor que eu gosto, e aquela pizza
que eu pensava que seria boa não é. Então, cada experiência me dá um resultado específico. Pode ter lá a sua semelhança no resultado, mas ela certamente não tem um substrato fixo. Então, ficou aqui, ó, letra E. Vamos colocar aqui de verde. E de essencial. E o que é essencial na nossa vida só pode ser, meu Deus, Quindim. Questão 6. Universidade Federal de Minas Gerais. Tá. É uma questão aberta. Vou diminuir aqui para você conseguir enxergar. É uma questão aberta. Olha o tamanho dessa questão. Ele vai colocar um texto aí. Esse é o texto. E por fim ele vai colocar a pergunta. Então a primeira coisa que a gente vai ler o texto, para nós termos uma compreensão aí do que ele está pedindo. Bora. Leia estes trechos. São dois, né? Dois. Aqui o outro pequenininho. Podemos, por conseguinte, dividir todas as percepções da mente humana, do espírito, em duas classes ou espécies que se distinguem por seus diferentes graus de força e vivacidade. Lembra? Diferente grau de força e vivacidade? Lembra não? Lembra, cara. Tá aqui, ó. Força e vivacidade. Impressões e ideias. As impressões são fortes e as ideias fracas em intensidade. Então, segundo David Hume, a sua teoria do conhecimento se divide em ato de pensar e sentir, entre pensamentos e impressões. É isso. As menos fortes e menos vivas, as ideias, são geralmente denominadas de pensamentos ou ideias. A outra espécie não possui um nome em nosso idioma. Quer dizer, ele está enfrentando um problema de linguagem na filosofia. O ato de sentir não tem algo específico no inglês. Então ele vai dizer assim, a outra espécie não possui um nome em nosso idioma e na maioria dos outros, porque supõe somente com fins filosóficos. Era necessário compreendê-las sob um termo ou nomenclatura geral. Deixe-nos, portanto, usar um pouco de liberdade de denominá-las impressões. Então ele fez todo esse movimento para dizer que o inglês tem uma limitação quanto àquilo que ele está querendo explicar, e ele vai chamar a percepção da experiência de impressões, empregando essa palavra no sentido de algum modo diferente do usual. Impressão no sentido de ter a experiência. Pelo termo impressão, entendo, pois, ele vai definir o que ele entende por impressão. Todas as nossas percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. Em outras palavras, estou me referindo às impressões externas e internas. E o outro trecho. Todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções mais vivas. Coisa básica em David Hume. Todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões. Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. O que David Hume está descrevendo nesse trecho é como opera o aparelho representacional, a ciência da natureza humana, a mente humana, a razão humana, o espírito humano. Ele é composto de duas coisas: sentir e pensar. E o sentir gera o pensar, porque toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. É isso que ele está te dizendo. Aí vai vir a pergunta. E a pergunta é uma bomba. Difícil demais, meu. Com base na leitura desses trechos e considerando outras informações presentes na obra citada, ele está querendo dizer para você o seguinte, com base na teoria de David Hume. Olha o nome da obra aqui de novo, ó, Investigação acerca do entendimento humano. Explique, segundo Hume, a origem da ideia de Deus. Caramba, isso aqui é muito punk. Tá. Nós vamos voltar nas ideias problemáticas em David Hume. Você pode assistir lá no canal essa aula. E aí depois a gente responde isso daqui. Quais são as ideias problemáticas em David Hume?
são essas. Eu ou alma, aqui são sinônimos. Existência, substância ou essência, aqui são sinônimos. Princípio de causalidade, Deus e objeto de conhecimento. Então são 6 ideias problemáticas. Dessas 6, nós temos 4 de um lado, 2 de outro. Então nós temos aqui, ó, eu, existência, substância e princípio de causalidade. E do outro nós temos Deus e objeto de conhecimento. Qual que é a diferença? Todas as 6 são problemáticas. Só que estas 4 aqui, eu, existência, substância e princípio de causalidade, segundo David Hume, são fictícias, ou seja, não existem, é uma invenção da minha imaginação. Deus e objeto do conhecimento, elas não são fictícios, ou seja, essas coisas elas existem, não é uma criação da mente humana. Então, Deus é uma ideia que, segundo David Hume, eu tenho, porque Deus existe. Só que eu não tenho uma experiência com Deus. Deus não é uma coisa que eu vejo, cheiro, escuto, não no sentido empírico, físico, porque é isso que significa David Hume. Por isso que tem aquele texto definindo para você o que é impressão, para dizer o que você deve considerar na hora de responder essa questão. Bacana. Então, segundo David Hume, Deus existe. Só que a ideia de Deus que eu tenho, você tem, que nós temos, ela é uma ideia problemática. Não estou dizendo para você que Deus é uma questão problemática, que Hume é o teu, por favor. Não é isso. Ela é problemática porque eu tenho essa ideia, mas se toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões e eu não tenho uma experiência com Deus, como que eu tenho essa ideia? Traduzindo, não sei. É isso. Então, vamos lá. Com base na leitura desses trechos e considerando outras informações presentes na obra citada, explique, segundo David Hume, a origem da ideia de Deus. Quero que você entenda o seguinte. Para David Hume, vamos responder. Para David Hume, Deus existe. Não é uma ideia fictícia. Ele está na realidade. Porém, é uma ideia problemática, porque rompe com a máxima de David Hume, de que toda e qualquer ideia presente dentro da mente humana, dentro do espírito humano, é uma cópia das impressões. Eu não tenho experiência física com Deus, mas eu tenho uma ideia de Deus. Portanto, dentro da teoria de David Hume, se desconhece a causa da ideia de Deus em mim. Fechou? Por isso que é uma ideia problemática. Eu não sei como ela veio para mim. Então está respondido aí. A gente foi até a questão 6. Então, David Hume, resolução de exercício. Essa aqui é a parte 1. Depois a gente vai fazer a parte 2. Fechou? Espero ter contribuído. Espero ter esclarecido as teorias do David Hume. Lembrando que isso aqui é sempre a chave da resolução desses exercícios. Valeu. Brigadão. Assiste a parte 2. Um abraço.